Olá, turma, tudo bem? Então, vamos dar início à nossa primeira semana, vendo o nosso primeiro conteúdo, a nossa primeira conversa em relação à nossa disciplina de Gestão de Equipes de Alta Performance. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos juntos embarcar nessa conversa, nessa trilha aí de conhecimento. Reforço também, sou o professor Antônio Júnior. Então, vamos nessa. Como eu já tinha comentado, nós iremos dar uma pincelada também, relembrar um pouco, até em aspecto conceitual, o que é a inovação. Creio que vocês já viram, já aprofundaram isso em outras disciplinas, mas cabe também nessa nossa disciplina pincelarmos, conversarmos a esse respeito. Ele também é um fio condutor dessa nossa conversa, um fio condutor, na verdade, de todo o nosso curso. Então, segundo o Manual de Oslo, a inovação ela pode ser definida como a implementação de um produto, bem ou serviço, novo, seja esse produto ou serviço novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Ou seja, a inovação é a criação de fato de algo genuinamente novo, originalmente novo, que ainda não existia, ou que acaba sendo melhorado. É algo que já existe, que passa por um processo de aprimoramento e nós temos ali uma nova reconfiguração. Algo comum hoje no mercado é até um fator competitivo hoje em dia, um fator de diferenciação comercial, a inovação. Você não ser apenas mais um, não ser apenas mais um supermercado, não ser apenas mais uma farmácia, apenas mais um estabelecimento, mais um empreendimento. Não. Ser um empreendimento, ser mais um estabelecimento comercial, um novo estabelecimento comercial que agrega algum diferencial, que traz, que apresenta algum diferencial, seja em serviço, seja em produto, que acaba gerando, como eu já falei, essa proposta, essa provocação de se alcançar um diferencial competitivo. Então, gente, então nesse processo de inovação nós temos as empresas que são tidas, que são consideradas como empresas inovadoras. E segundo esses autores, essas empresas, as empresas inovadoras, as empresas consideradas inovadoras, privilegiam em sua gestão colaboradores que geram valor, disponibilidade de orçamento e alocação de capital humano para projetos novos ou pilotos, onde a possibilidade de erro é alta. Então, resumidamente, essas empresas, segundo o que esses autores colocam, essas empresas que são consideradas inovadoras, elas são empresas que preocupam-se com colaboradores de alta performance, que vão gerar valor, que têm um bom desempenho nas suas ações. Elas também colocam recursos para que isso efetivamente venha a acontecer. Mas, além disso, além de ser ousada, de arriscar no novo, de buscar situações novas, essa empresa ela também está assumindo aí uma possibilidade de erro alta. Mas não vejam isso como algo negativo, como aqui é colocado. Não veja isso como algo assustador, algo que vai acabar afastando a empresa de ser inovadora. Pelo contrário, essa colocação é simplesmente para frisar a ideia de que quando se busca algo novo, algo que ainda não é conhecido, vamos conhecer, estamos em busca de aproximar-nos desse novo, podemos, por consequência disso, não encontrar algo tão satisfatório. Então, existe a possibilidade de erro. Em tudo que nós fazemos, na nossa vida, até existe essa possibilidade de nós acertarmos, de nós errarmos. E no espaço empresarial, da mesma forma. Mas, de forma bem direta, essa empresa inovadora é uma empresa que ousa, uma empresa que assume riscos, que nós até veremos adiante um pouco sobre isso. Essa empresa que coloca e que busca ter colaboradores que tenham um alto desempenho para justamente poder alcançar esses novos recursos inovadores. Além disso, complementando ao que nós temos visto, essa empresa inovadora ela assume riscos calculados, ou seja, ela não se coloca, melhor dizendo, nessa ação de forma arbitrária. Ela não se coloca sem antes, previamente, planejar, por exemplo, sem fazer um planejamento, sem fazer uma análise prévia daquilo que ela vai buscar, daquele projeto que ela vai desenvolver de inovação e, obviamente, acaba sendo um risco calculado, sabendo, claro, da possibilidade de falhar durante esse processo. Essa empresa tem tolerância ao erro nas suas características. É aquilo que nós falamos anteriormente. Por ser algo que ainda é desconhecido, aquilo que ela busca em muitas situações,
criar um novo produto, criar um novo serviço. Então, por ser algo que vai ser conhecido ainda, pode ter erro. Então, a empresa é tolerante a isso porque ela já sabe que durante esse processo, situações como essa eventualmente venham a acontecer. Grandes empresas como a Apple, por exemplo, lá na sua origem, a própria Microsoft também, lá na sua origem, tiveram situações assim. Alguns projetos foram fracassados, alguns produtos que eles lançaram no mercado foram fracassados. Alguns projetos, antes mesmo de serem concluídos, não tiveram êxito. Então, é algo que faz parte, que essas grandes empresas já nos demonstram isso. Empresa inovadora, ela também compartilha de novas ideias com a equipe e com os clientes para que sejam testadas e aprimoradas. Então, a equipe, os colaboradores, de modo geral, eles vivenciam essas ideias que estão sendo geradas com a empresa e vão contribuir na possibilidade de aprimoramento e até na validação. Vão testar, vão validar e vão dar um feedback a seu respeito, se aquilo ali foi satisfatório ou não, se aquilo tem chance ou não de ser amplamente colocado no mercado, amplamente colocado em comercialização. Pois bem, dando essa breve pincelada na inovação, sabendo que a inovação é algo primordial em tempos de hoje, competitivos de hoje, para essa empresa inovadora, mas para a empresa inovadora existir, é necessário que se tenha um grupo de pessoas que sejam inovadores também. Daí vem a ideia de equipes inovadoras, desse conjunto de pessoas, desse conjunto de colaboradores que essa empresa possui, que vão contribuir nesse processo de criação, de maturação, de desenvolvimento, de inovação no espaço empresarial. Então, os autores que aqui estão visíveis, eles colocam o trabalho em equipe e a colaboração como um fator que permite o desenvolvimento de ambientes inovadores. Então, vejam só, para que ocorra esse ambiente, esse espaço de inovação dentro da empresa, para que a cultura de inovação esteja presente na empresa, é necessário que ocorra, primeiramente, o trabalho em equipe, uma colaboração mútua, um colaborador contribuindo com o outro, para que, de fato, o trabalho aconteça, as propostas laborais ali propostas venham a ser efetivadas, venham a ser concluídas e os objetivos venham a ser alcançados. Então vejam ainda, não é algo isolado, não se faz sozinho, não se desenvolve sozinho, não acontece sozinho esse processo, esse procedimento de inovação. Mais uma vez eu cito, e até fica aqui como uma recomendação, caso queiram, para quem ainda não assistiu, que vocês assistam, por exemplo, o filme Jobs, que conta a história do Steve Jobs, o fundador da Apple. Então, por mais que o Steve Jobs fosse uma pessoa inovadora, uma pessoa visionária naquilo que ele buscava, naquilo que ele determinava no desenvolvimento de novos computadores, na criação de novos sistemas operacionais, sozinho ele não conseguia. Sozinho ele não conseguiu, na verdade. Ele precisou criar uma equipe. A primeira coisa que Steve Jobs fez para progredir, para começar e alavancar a Apple, foi uma equipe. Primeiramente, ele convidou um amigo, o Steve Wozniak, se não me engano, até um xará aí com ele. E após isso foram trazendo outras pessoas com características próprias, características particulares para somar essa equipe e conseguirem desenvolver, aprimorarem aquela inovação que eles estavam buscando para aquele momento no setor de informática, por exemplo. Então já, como eu falei, fica esse convite, fica essa sugestão para em outras oportunidades, caso tenha aí quem ainda não assistiu, assista esse filme que vocês vão ver muitas situações que envolvem empreendedorismo, que envolvem inovação. Além disso, em relação a essas equipes, esse autor ele diz o seguinte, que as equipes, principalmente aquelas multifuncionais que envolvem a diversidade de funções, são a única forma de viabilizar soluções empresariais que respondam ao novo cenário dos negócios, com a expansão da tecnologia, com a necessidade de inovação e o foco no cliente. O mercado hoje em dia ele muda constantemente. O mercado hoje em dia ele se altera com muita frequência e com muita facilidade. E a partir dessas equipes, principalmente quando existe um conjunto de funcionalidades agregadas, ou seja, pessoas com particularidades distintas, com especialidades distintas, mas que se somam,
trabalhando em conjunto, vão encontrar, viabilizar soluções, vão viabilizar inovações para o mercado, para o cenário como um todo. Nós, hoje em dia, vivenciamos essa mudança constante. Nós vemos um mercado constantemente inovador. Mais uma vez eu trago um exemplo, uma situação para a gente pensar. Os bancos digitais, por exemplo, foi uma grande inovação quando começou. Nubank, por exemplo, foi um dos pioneiros no Brasil, trouxe esse boom ligado à possibilidade de ter um banco 100% digital. Antigamente isso não era possível, antigamente isso não era pensado. E hoje é uma realidade. Certamente nas equipes por trás da criação desses aplicativos, desses bancos, por exemplo, são pessoas de diversas áreas, uns ligados mais à tecnologia da informação, outros ligados mais a aspectos financeiros, e assim se somam, criam, elaboram, colocaram no mercado e tem dado muito certo. Então, tenho certeza que muitos aqui de vocês são clientes, né? Tem trabalho, tem contato aí com bancos digitais, sejam eles quais forem, Nubank, Inter, C6 Bank, sejam eles quais forem. É um novo cenário comercial, né? Por exemplo. É uma nova situação comercial, que inclusive provocou os bancos tradicionais, Banco do Brasil, Bradesco, a Santander, né, que já tinham aí uma longa história no meio comercial como bancos tradicionais, também a aderirem a algumas características desse novo formato, né, provocados pela inovação, por um grupo de pessoas, por uma pessoa que idealizou e montou uma equipe que trabalhou, testou e deu certo essa inovação. E, além disso, também podemos ver que essa inovação que é baseada em equipes, que começa a partir de uma equipe, que é alicerçada em uma equipe, é mais bem sucedida que a promovida por pessoas individualmente, pois há necessidade de uma ampla gama de habilidades, como técnicas de gestão, administrativas, entre outras, sendo difícil que somente uma pessoa consiga todas as habilidades requeridas. Então, para inovar, para criar, para pensar, para aprimorar alguma coisa, individualmente se torna muito difícil, porque exige um conjunto de habilidades, exige um conjunto de conhecimentos. E quando eu não tenho determinado conhecimento, eu não tenho determinada habilidade, um outro colega, uma outra pessoa pode ter. E somado a minha, aquilo que eu possuo já de competência e habilidade, nós podemos aí fazer algo extraordinário. Em conjunto com outras pessoas, podemos aí fazer atividades, criar ações extraordinárias. Não digo que você sozinho seja incapaz, mas eu digo que você sozinho talvez demore muito mais tempo e as chances de erro sejam muito maiores do que quando se trabalha em equipe, quando se soma conhecimento, quando se soma habilidades para que a inovação efetivamente venha a acontecer. E além disso, essa utilização do trabalho em equipe ela pode ser considerada como uma aliada da organização na busca de mecanismos que promovam a inovação. Porém, unir pessoas para que trabalhem em conjunto não garante que o trabalho atinja os resultados almejados. É necessário propiciar condições adequadas para que as equipes se tornem efetivas. Não é apenas juntar pessoas e pedir com que elas inovem, criem, aprimorem alguma coisa. A empresa precisa dar condições para que isso aconteça. Vimos lá no início das empresas inovadoras. Empresa inovadora é aquela que busca colaboradores com alto valor, com alto desempenho, mas que também investem, né, o dinheiro que é necessário, que criam projetos, criam situações para que aquilo que está sendo pensado seja validado, seja avaliado. Então, ela vai criando, vai possibilitando todas as condições necessárias para que aquela equipe desenvolva o seu trabalho. Não é simplesmente montá-la, mas dar os recursos, dar os espaços, dar as condições orçamentárias, financeiras necessárias para que ela venha a desenvolver aquilo que é esperado dela, aquilo que foi solicitado para que ela venha a criar. Pois bem, então quase fechando aqui essa nossa conversa, vamos ver algumas características, alguns fatores que acabam tornando essa equipe mais eficaz, que alcance aí os melhores resultados e que também que ela seja mais motivada. Algo importantíssimo, fazer com que as pessoas queiram desenvolver as tarefas, fazer com que as pessoas desejem, busquem entregar o máximo possível de si para que aquela tarefa, para que aquele objetivo venha a ser alcançado.
Uma das primeiras características é a inteligência coletiva, algo que se assemelha muito ao que falamos anteriormente. Então, como nós temos diferentes perspectivas, é possível, é permissível que soluções diferenciadas, soluções aprimoradas venham a acontecer, porque eu estou somando conhecimento, eu estou somando habilidade de pessoas distintas. Aquilo que uma pessoa talvez não tenha tanto domínio, a pessoa B já possui e vão se complementando umas às outras. Não é inteligência individual de uma só pessoa, é um conjunto de inteligências que vai fazendo com que o trabalho, com que as atividades venham a acontecer. Um outro fator é a comunicação ativa e contínua. Quando nós falamos dessa comunicação ativa e contínua, é o diálogo. É que as pessoas, os membros desse grupo, troquem informações entre si, conversem entre si e que essas ideias que venham a ser pensadas, venham a ser geradas, elas tramitam entre o grupo, elas venham ao alcance do grupo e que todos tenham aí o pleno conhecimento a seu respeito e possam sugerir aprimoramentos, dar sugestões para que a coisa seja arredondada, a coisa seja aprimorada e venha a alcançar o melhor resultado possível. Mais uma vez, isso é possível por conta de coletividade, de estar ali trabalhando em equipe. Um outro ponto é a visão estratégica compartilhada. Quando nós falamos nisso, é a ideia de que deve haver uma missão única e clara. Ou seja, todos devem saber o porquê estão ali, qual a razão daquela atividade está sendo desenvolvida, daquele aprimoramento está sendo buscado, daquele trabalho que está acontecendo, o que a empresa deseja alcançar com aquilo tudo. Os objetivos que precisam ser alcançados. Não é simplesmente colocar as pessoas ali pronto, às cegas. Não é estar às cegas desenvolvendo aquele projeto, desenvolvendo aquele trabalho. As pessoas precisam estar cientes do porquê, né, o que é efetivamente aquele projeto e quais os objetivos que precisam ser alcançados. Quando nós falamos em habilidades únicas e complementares, reforça aquilo que nós temos dito. É que as pessoas que ali farão parte daquele projeto precisam ter algo que é singular a si, uma habilidade que é minha, por exemplo, que eu possuo e que eu me destaco nisso, e vou contribuir a partir dessa minha característica na equipe. Os demais também possuem características que são únicas, que são próprias dele, que ele se destaca naquilo que vai somar a equipe. Eu não vou juntar pessoas em que todos saibam fazer a mesma coisa, somente, em que todos sejam bons na mesma tarefa. Então nós não vamos avançar. É como um time de futebol. Nós somamos um conjunto de pessoas que se destacam, cada um na sua determinada posição tática. Então, aquele se destaca como atacante, fulano se destaca como centroavante, outro se destaca como zagueiro. Então, se destacando dentro das suas funções, nós conseguimos fazer com que o time avance, com que o time tenha resultados. Recompensas compartilhadas. Como seres humanos, as pessoas buscam uma recompensa, buscam algum tipo de retribuição. Então é importante que elas sejam recompensadas de alguma maneira durante a execução do seu projeto. Seja uma promoção na empresa, seja uma bonificação, seja algum tipo de premiação. É importante que as pessoas recebam quando concluem, para que elas se sintam até motivadas, sintam-se valorizadas diante daquilo que elas estão desenvolvendo. Um outro fator é a confiança mútua. É importante perceber que as pessoas, como membros, né, como participantes dessa equipe, precisam confiar umas nas outras, até para aumentarem o seu grau de motivação. É importante confiar uns aos outros, confiar nos outros, saber que aquilo que é competência do colega vai ser cumprido e que se aquilo que ele vai desenvolver é pré-requisito para que eu desenvolva a minha tarefa, eu vou ter plena consciência de que eu não vou ser prejudicado, que ele vai fazer bem a tarefa dele e, posteriormente, em consequência a isso, eu vou conseguir também fazer um bom desenvolvimento da minha tarefa, porque o colega cumpriu, né, de forma magistral aquilo que foi direcionado a ele, que foi delegado a ele. Um outro ponto é oportunidade de realização. Nesse ponto, é como se fosse a capacidade
das pessoas sentirem-se felizes, sentirem-se alegres ao realizarem e alcançarem resultados positivos. E isso vai colaborar de forma efetiva para a sua carreira, para a sua progressão, para a sua atuação profissional. A pessoa vai se sentir realizada, o colaborador vai se sentir realizado ao alcançar resultados que são efetivamente satisfatórios para a sua equipe e para a sua empresa. Só avançando um pouco mais, o empowerment, tão famoso empowerment, esse empoderamento. Quando nós empoderamos as pessoas, nós concedemos a elas responsabilidades, autoridades, para que elas executem suas atividades. Nós damos autonomia. Aquilo que é tarefa de cada pessoa, ela vai ter autonomia para desenvolver. E mais uma vez vem a palavra motivação. Isso pode até favorecer no aspecto motivacional. A pessoa sabendo que ela tem responsabilidade, que ela tem autoridade sobre aquilo que ela está desenvolvendo, ela pode até se sentir mais confiante, mais motivada a realizar aquilo que é sua tarefa, aquilo que foi delegado a ela. E por fim, o último fator que podemos aqui citar é o envolvimento das pessoas na tomada de decisão. Não ser uma decisão tão centralizada, mas uma decisão que seja colaborativa, que as pessoas que fazem parte da equipe possam contribuir nas decisões que vão ser tomadas e que possam também ser ouvidas, escutadas nesse processo, que elas contribuam nas decisões que vão desencadear durante o projeto, que vão conduzir o projeto de inovação para a empresa, sobre o novo produto, esse novo produto que nós queremos lançar, esse novo celular para a nossa empresa. Realmente é viável, realmente interessante? O que a equipe diz a respeito disso? O que a equipe pensa a respeito dessa situação? Então, à medida do feedback dos colaboradores, à medida que vai acontecendo um retorno informativo dos colaboradores, as nossas decisões, a decisão em relação àquele projeto vão sendo tomadas de uma forma consultiva, de uma forma colaborativa. Certo? Então, essas são algumas das referências que nós trabalhamos aqui nessa aula. E só para finalizar, para relembrar o que nós aqui estudamos, vimos aí alguns aspectos da inovação, algumas características do que é a inovação, como eu reforço, vocês já pincelaram isso bastante, não tenho certeza até em outras disciplinas. Então, esse ato de criar algo novo, de reformular algo que já existe, de criar um novo comportamento na empresa, de gerar um novo processo de marketing. Então, isso, segundo o Manual de Oslo, é inovação. E dentro desse processo de inovação, nós temos pessoas e temos empresas inovadoras. Empresas inovadoras são aquelas que investem em colaboradores de alta performance, de alto desempenho, que investem em orçamento na criação de novos projetos, no desenvolvimento de novos projetos, de novos produtos e serviços. São empresas que sabem que pode dar errado, porque se é algo novo que está sendo criado, algo ainda desconhecido, e quando isso for conhecido, nós iremos ver se é algo válido ou não para o mercado, para a nossa empresa. Dentro dessas empresas inovadoras, nós temos as equipes inovadoras, na ideia de que sozinho nós não conseguiremos, individualmente se torna muito mais difícil alcançar uma inovação. Quando eu junto habilidades, quando eu junto pessoas distintas com habilidades distintas para chegar a um propósito, as minhas chances de sucesso se ampliam, as chances de sucesso são aprimoradas. Então, resumidamente, foi isso que nós conversamos nessa aula de hoje. Espero que vocês vejam o nosso conteúdo complementar, leiam os textos e contribuam também no fórum que vamos desenvolver nessa semana. Tá certo? Então, a todos um abraço e até mais, até breve.